Fala pessoal, beleza? Tô aqui para gravar um vídeo breve para falar um pouquinho a respeito de tempo e de clima, como eu já tive costume de fazer outras vezes, mas porque a gente está passando por um cenário muito interessante de se analisar no momento, pensando aqui em Minas Gerais, norte de Minas, e eu queria comentar a respeito do que está acontecendo no momento e do que pode estar se desenhando aí para os próximos dias e quem sabe até para os próximos meses. Pois bem, no momento a gente tem uma frente fria que avançou pelo país e já chegou aqui na região sudeste, inclusive aqui na região norte de Minas. Essa frente fria já provocou chuvas em vários locais aqui do estado e até aqui, mesmo aqui na região norte do estado. Talvez aí na sua cidade tenha tido chuva nos últimos dias e já não é tão normal dessa época de receber chuvas no volume que a gente tem recebido. E seguido dessa frente fria, começa a entrar no país a partir de amanhã, enfim, nos próximos dias começa a entrar no país também uma massa de ar polar. Essa massa de ar polar, talvez a primeira grande massa de ar polar a adentrar no país nesse ano, né, nesse período nosso de outono e aí, outono e inverno que começou. Essa é a primeira massa de ar polar de maior registro que a gente tem adentrando pelo país. Ela deve chegar com uma força considerável ainda aqui, ela vai chegar na região sudeste, no estado de Minas Gerais. Ela já começa a perder força no norte de Minas, ela já não chega no sul da Bahia, por exemplo, com a mesma força que essa massa de ar, que essa frente fria que está trazendo chuvas vai chegar no sul da Bahia, mas ainda assim ela vai servir para normalizar as temperaturas na nossa região. E o que eu digo com normalizar as temperaturas na nossa região? Analisando pelo modelo europeu de previsão do tempo, atualmente a gente está num cenário onde estão sendo registradas temperaturas aqui em Minas Gerais no geral, mas assim, pensando mais focalmente em norte de Minas, e região central e norte de Minas, a gente está tendo temperaturas um pouco acima da média do que é normal de ser registrado nesse período do ano. Então essa frente fria, essa massa de ar polar que vai vir seguida dessa frente fria, ela deve, em algumas regiões, normalizar a temperatura, ou seja, derrubar as temperaturas para o que é o normal de se ter registro nessa época, e em algumas regiões já ter as primeiras temperaturas um pouco abaixo da média do que é o normal de ser registrado para essa época do ano, principalmente em lugares aí onde normalmente se registra temperaturas mais baixas. E pensando, e já falando um pouco mais de clima do que de tempo, né, do que é o normal de se acontecer aí, baseado nos registros que a gente tem de longo período, principalmente pensando em norte de Minas, isso se aplica também a outras regiões do estado, mas principalmente para norte de Minas, a gente tem anos onde a temperatura na verdade, anos onde há registros de chuva acima da média são normalmente os anos onde você tem registro de temperatura abaixo da média. Ou seja, anos que chovem muito tendem a ser anos que fazem mais frio. Dentre todas as cidades do norte de Minas que tem registro de temperatura e pluviosidade, não é registros de normais climáticas que eu já pude analisar, esse cenário ele sempre se repete, ou seja, anos onde chove acima da média, a temperatura cai bem abaixo do que é a média. Todos os recordes de temperatura abaixo da média, eles estão situados nos mesmos anos onde há recorde de chuva acima da média. Para todas as cidades, o cenário é sempre o mesmo. E até então, no momento, a gente está tendo um ano que talvez aí dentre muito tempo, talvez até desde 1992 para algumas cidades, o ano onde se está tendo o maior registro de chuva histórica aí na região. Um período de chuva no início do ano, inclusive castigou muitas cidades com enchentes, e até então as médias de pluviosidade elas estão sendo recorde aqui para a região norte de Minas. Então, pensando aí um pouquinho mais a longo prazo, é muito provável que esse ano seja um ano de outono e de inverno de temperaturas mais frias, temperaturas abaixo da média
que a gente é acostumado de ter aqui na região. Esse cenário ele ainda é preliminar, né? A atmosfera ela é dinâmica, ela sempre está se movimentando, muita coisa pode mudar de uma hora para outra, mas esse é o cenário atual e, baseado nos registros de climatologia que a gente tem aqui para a nossa região, é o cenário que se desenha para os próximos meses. E eu vou acompanhar e acho sempre muito bacana acompanhar esse tipo de fenômeno e ver como que vai se desenhar, principalmente porque atualmente, né, a gente vem tendo aí uma série de fenômenos naturais atípicos, então é sempre interessante de confrontar se essas normais elas vão continuar se repetindo ou se pode mudar aqui o cenário na região. Então é isso, espero que tenham gostado, tentei ser o mais breve possível para falar a respeito do cenário atual, né, e do que pode vir pela frente, e pretendo aí, daqui, quem sabe, mês de junho, julho, quando o período de inverno estiver aí no seu ápice, falar se essas previsões se confirmaram ou não. Tá ok? Obrigado aí a todo mundo que gostou e chegou até o final do vídeo, e aguardo vocês aqui da próxima.